Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, o nosso Criador, e com o Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz, harmonia e muito amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar um gostei e de partilhar este vídeo. Se quiser, também pode deixar os seus comentários em baixo. Vamos então dar início ao nosso trabalho, convidando todos a ligarem-se em pensamento com a espiritualidade, pensando em Jesus ou em Deus. Vamos então fazer a prece de abertura. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores nos acompanhem no trabalho de hoje, que instruam e iluminem a todos aqueles que irão participar neste estudo do Evangelho. Que a vibração do Mestre Jesus possa ser sentida no coração de todos. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Vamos fazer a leitura de um trecho do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do trajeto. Não se deixa desviar nem por um instante do caminho reto. Com os olhos constantemente fixados na direção desse objetivo, pouco se importa que os tocos e os espinhos do percurso ameacem arranhá-lo. Eles roçam-no sem ferir nem impedir a sua caminhada. Expor os seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. Isso é sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fossem enganados pelos seus preconceitos, tal como são, isso seria uma tolice ridícula e suprema aos olhos dos homens. Há crime no homicídio através do duelo e a própria legislação reconhece isso. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que lhes traçou a sua linha de conduta. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, são juízes na sua própria causa. Lembrem-se de que serão perdoados conforme também tenham perdoado. Através do perdão aproximam-se da divindade, pois a clemência é irmã da força. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado, reino de pacificação e de amor, que há de banir para sempre deste globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais na linguagem de vocês, a não ser como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre si outro antagonismo além da nobre competição do bem. Adolphe, Bispo de Argel, Marmande, 1861. Comentário. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, trata dos inimigos do homem. Só é verdadeiro aquele que, considerando a vida como uma viagem, que não se incomoda com as dificuldades do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa, de olhos fixos no seu objetivo. Os obstáculos e espinhos da vida são apenas um rosto passageiro e não impedem o avanço. Quem arrisca, mesmo diante das provas, não recua. Aos olhos de Deus, aquele que não se desvia dos seus princípios está no caminho certo. Por isso, somos chamados a perdoar e a buscar a reforma íntima, pois o perdão nos aproxima da divindade. Enquanto houver uma gota de sangue derramada pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não estará plenamente instaurado. A animosidade, a discórdia e a guerra são sentimentos e ações que o Evangelho reprova, pois devemos buscar a paz e a fraternidade.
A palavra do Evangelho convida-nos a não admitir nenhuma expressão que incite violência ou vingança. O duelo, que em tempos passados podia ser visto como prova de coragem, é na verdade uma prova de covardia moral e suicídio espiritual. Jesus, ao dizer a Pedro para guardar a espada, não condenou o uso dela para defesa, mas ensinou que a violência gera mais violência. O verdadeiro guerreiro é aquele que sabe perdoar e oferecer a outra face, não por fraqueza, mas por coragem de enfrentar as vicissitudes da vida com amor. Caim, que matou seu irmão Abel, ouviu a voz da consciência, que o alertava para o erro que cometia. O Evangelho nos mostra que a vingança e o ódio são contrários ao amor e à justiça divina. Jesus, mesmo diante de tantos ultrajes, perdoou e orou pelos que o ofenderam. Hoje, apesar das dificuldades, vivemos em um mundo muito mais evoluído do que o passado. As leis, as instituições e a conscientização coletiva cresceram bastante. É verdade que ainda há violência e injustiça, mas não podemos comparar com a crueldade das épocas anteriores. No passado, a escravidão era aceite, a vida humana não tinha valor e as atrocidades eram comuns. Hoje, graças à evolução espiritual e material do planeta, temos condições melhores, leis trabalhistas e direitos humanos que buscam preservar a vida e a dignidade. O crescimento da população e a rapidez das informações fazem com que tenhamos uma percepção mais clara do que acontece. Embora muitas vezes nos pareça que o mundo está piorando, é uma ilusão. A humanidade está em constante regeneração. O orgulho é um sentimento difícil de controlar e muitas vezes nos leva a cometer erros graves, a perder oportunidades e a causar sofrimento a nós mesmos e aos outros. A vingança e a raiva não nos trazem benefício algum. O Evangelho nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos, a sermos compreensíveis e pacientes, mesmo com aqueles que nos fazem mal, pois muitos ainda não aprenderam o certo. Todos somos filhos de Deus e irmãos em evolução. Devemos amar a todos igualmente, sem distinção, compreendendo que o amor verdadeiro é aquele que se estende a todas as criaturas, a toda a criação divina. Prece final. Finalizando o nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais que nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos e que possamos sentir-nos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente os que estão em grande sofrimento, e o perdão para eles, e por qualquer falha que possamos ter cometido com eles. Pedimos ajuda para afastar os maus pensamentos, e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito perturbador que queira nos induzir ao mal. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus, e a espiritualidade superior possam nos guiar no caminho do bem, e nos envolvam no seu manto de muita luz e amor. Terminado o estudo do Evangelho de hoje, agradecemos por ter assistido a este conteúdo. Não se esqueça de partilhar e dar um gostei a este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, daremos a oportunidade para os outros conhecerem também a doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.